Buenas tardes a todos y todas. Boa tarde a todos e a Encontrarnos todas. esta tarde para realizar Bom a gente se encontrar esta nuevo tarde cibercafé de para esse aprendizaje, novo en este Cybercafé de caso en red aprendizagens, temática de desta ciudad, vez da rede temática tecnología da e cidade inclusión. sobre tecnologia e inclusão. Como ustedes saben, Como disponemos vocês de já traducción sabem, simultánea nós que temos pueden acceder desde arriba interpretação de la simultânea que vocês podem pantalla para acessar elegir el idioma en el pelo, que tienen pelo globo preferencia que está na escuchar tela, na la parte de baixo da conferencia. tela, para poder escutar a Vamos conferência em português ou em espanhol. a contarles la modalidad. Vamos a Vamos tener la Vamos parte de dizer como será a exposición, modalidade, que luego vai ter uma parte de está abierta exposição e la depois vai posibilidad estar de hacer aberta a preguntas, possibilidade irán de dando fazer uso de perguntas, palabra o pueden hacerlo vamos mediante el passando a chat vez de como cada um deseen. de Ustedes falar saben que e de dar el opinião. cibercafé de Você aprendizajes sabe que o es una Cybercafé de modalidad de aprendizagem é encuentro uma de la Delegación modalidade para de América encontro da Latina de la Delegação para a Asociación América Internacional de Latina, Ciudades da Educadoras, Associação de y en Cidades este caso el Internacional de Cidades cibercafé es de Educadoras, herramientas e neste digitales para la caso é de participación social. ferramentas digitais para a Esta red participação actualmente está cidadã. constituida por 31 ciudades de Está América atualmente Latina, de estava distinta constituído por 31 región. cidades da Ya América tuvo dos Latina, reuniones. já En tivemos este outras caso, el duas reuniões. cibercafé Neste permite la caso, esse posibilidad de Cybercafé todas las dá a ciudades possibilidade de que que todas as participan cidades que de participam nuestra red de da nossa ciudades educadoras. rede de cidades En este educadoras de caso, se en esta red manifestarem. se está Neste trabajando la caso, nesta promoción y el rede, vamos uso trabalhar de la sobre tecnología, a inclusão da particularmente en lo tecnologia referente a e la inclusión especificamente digital sobre a y la participación digitalização ciudadana e como a herramienta participação para cidadã como fortalecer la ferramenta gobernanza de para las ciudades. fortalecer a Para eso, governança, a en esta administração das oportunidad cidades. E contamos con para isso, nessa una comunidade, nós participación muy contamos com a especial, participação que es la muito de Agustín especial de Frisera. Agostinho Agustín Frisera es Fizeira, licenciado en que Sociología ele de la é Universidad bacharel em Nacional Sociologia de da Buenos Aires, Universidade de Buenos magíster Aires, en é Gestión master Urbanística de la em Universidad questões Politécnica de urbanísticas da Cataluña Universidade y Técnica de especializado en Catalunha participación e é ciudadana. especializado em Actualmente participação trabaja cidadã. de Atualmente ele está Democracy Hub, trabalhando una de iniciativa Complex Hub, internacional de defensa de la uma organização democracia y del internacional e autoritarismo, que y está es ligada à presidente de democracia e Democracia é en Red, presidente de una Democracia em Rede, organización uma que organização actúa en el que cruce de los usos de atua la no tecnología cruzamento dos digital usos da y la tecnologia política. digital Es e as miembro también de la atividades Red de Innovación governamentais, Positiva de América políticas. Latina É y membro del também colectivo das Ciudades como associações da Yo. América Latina Le agradecemos e muchísimo agradecemos a muito Agustín a que nos Agostinho, acompañe en que este nos cibercafé acompanha neste y Cybercafé, recordándoles e nuevamente que vamos con esta lembrar-lhes traducción que simultánea vocês le podem doy la optar palabra a Agustín para esta pela primera parte de la interpretação simultânea em presentación. português ou em Muchas gracias, espanhol. Agustín. Vou passar, então, o microfone a Agostinho para escutá-lo. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la Muito obrigada, presentación, Laura, por pela la invitación. apresentação. Para mí es un gusto estar aquí. Para mim é um prazer estar Otra aqui. forma de E outra presentarme forma sería de me que soy una persona apresentar muy seria que eu apasionada sou por uma las políticas pessoa públicas y apaixonada especialmente pelas desde el lado de políticas las públicas, e ciudades, principalmente lo cual nos da un apaixonada punto pelas de cidades, intersección respecto de no la âmbito política pública público e en la tudo que tem ciudad, a ver com as que es de políticas donde públicas da quiero cidade, que é a que esta partir conversación de onde parta. eu quero que Y me esse interesa diálogo, essa especialmente parta, e que eu sea estou una interessada conversación. especialmente que seja Yo voy um a tener diálogo, ahora unos uma primeros conversa. minutos Eu vou deixar também dois para minutos contarles algunas para cosas que tienen que contar ver para con vocês nuestra algumas experiencia, sobre coisas que todo con têm la a ver com experiencia que algumas construimos experiências ou com después de 10 experiências que nós años já en tivemos depois de educación 10 en anos Democracia en Red. Ahora les voy a de contar un poco mejor de qué se trata. democracia. Vou explicar Y a um pouco partir mais de como se algunas trata tudo isso conclusiones que e a hemos ido partir de sacando, algumas bueno, me conclusões que interesa nós podemos que chegar podamos conversar. e Y poder me depois, interesa então, conversar también sobre isso. tratar de ser en mi primera Eu estou intervención, interessado também de si que bien voy a arrancar por a minha aspectos primeira intervenção, contextuales e eu muy vou começar generales, por algumas ser questões de como muy contexto, específico y muito, muy muito pragmático específicos e muito de lo que pragmáticos quiero exponer, para em ver relação ao que eu también quero cuáles son las expor, para também posibilidades ver quais são as de adaptar estas possibilidades de técnicas, estas adaptar essas tecnologías, técnicas ou estas essa nova metodologías tecnologia, essa en algunas otras metodologia em ciudades de América algumas Latina. outras cidades da América Latina. Dicho esto, tengo una presentación que, como dije, Tenho voy a então uma empezar apresentação que eu vou un poco começar más por ela, contextual para ir después para dar poniéndome um cada vez quadro más específico en contextual, para ocasiones depois ir tomando a unos 20 cada a espaço 25 minutos, especificamente, que levará mais ou menos de 20 a para 25 que minutos, podamos para después sí que ir a depois la parte de possamos la conversación. ir
essa parte do Y por favor, diálogo, si da pueden conversa ahora entre me nós. confirman Se vocês que están puderem viendo confirmar se estão esto vendo a correctamente, tela de maneira correta, estão podendo Se ver ve, bem. se ve perfecto. se ve. Sim, Bien. dizem que se vê bem. Yo entonces voy a hacer esto, que a veces es un poco difícil. Vou ver como Ahí apresentar. debería verse mejor. Aí vocês devem estar vendo melhor agora. Debería verse aún mejor. Pero tengo que sacar el zoom del camino. Espero Ahí que está. estejam vendo bem agora. Vou colocar o zoom para que possam ver de uma Ahí maneira estamos. melhor. Aí tá. Já Bueno, está. Democracia en Red. Fundado Bom, hace 10 Democracia em años, nosotros Rede, queremos fundamos há solucionar 10 participación anos. Nós ciudadana con queremos gobiernos y solucionar a activistas para participação fortalecer la cidadã com democracia. governos e Tenemos una atividades para hipótesis que fortalecer vamos a a revisar democracia e os governos de estos locais. pequeños E uma aparatitos y hipótese é sobre que todo nós la vamos ver que esses disponibilidad que pequenos tenemos de estos aparelhos, ou pequeños a aparatitos y también disponibilidade nuestro desses pequenos abordaje aparelhos que en mudaram a prácticamente cualquier esfera de la abordagem vida e de social. qualquer esfera da vida Y entonces nos social. preguntamos qué es lo Então, que a pasa con la pergunta que nos política, qué es lo que fazemos é o pasa que con la acontece então administración, com a política, o que acontece com a y cuáles son los gestão, usos com a tecnológicos administração, que quais são os responden a usos una administración tecnológicos que democrática. corresponde à Nosotros hace 10 adaptação años que nos numa, hicimos estas preguntas, no setor da son democracia, preguntas pensando em complejas, democracia. São me 10 anos que nós interesa estamos compartir trabalhando algunos nisso, é casos bastante de complexo. algunos Eu de los quero compartilhar com aprendizajes vocês en algum ese camino. dos casos de Esta fue aprendizagem una neste frase que nos campo. inspiró desde Essa el foi uma principio y frase que nos para inspirou desde o explicar cuál es nuestra princípio visión respecto de lo que e la para ver Internet qual é a puede nossa significar, visão que a es mucho más respeito dessa que una significação, tecnología, que es que un a medio de internet é muito mais que comunicación uma y es un tecnologia, é medio um de meio de organización interação e social. de Y como tal, organização social. E, como tal, hago una breve digresión. há Hace algumas 10 años, cuando digressões. empezamos con Faz Democracia 10 en Red, anos, quando la nós começamos a tecnología era trabalhar a vista democracia em como rede, a tecnologia era vista la potencial como emancipadora de todas nuestras potencial cadenas. Y hoy es emancipadora de vista todas as questões que como nos una travavam. fuente de Mas nuestros hoje nós problemas. vemos que é uma No es fonte ni de una cosa ni la resolução dos otra, nossos tiene que ver problemas. con Não é los nenhuma usos coisa nem a outra. tecnológicos, por Tem a supuesto que ver tiene com un lado esses luminoso, usos por supuesto que tiene tecnológicos un lado oscuro, e, logicamente, tem um pero si lado los comum pensamos como un medio de mas nós temos que intervención y de pensar organización como um social, meio de las intervenção oportunidades que nos na brinda siguen questão estando social e ahí ver y todas as siguen siendo oportunidades nuestras. que nos No las oferecem. podemos Senão, discutir. vai ser um aparelho a mais. Respecto del pesimismo o Temos del que pensar sobre optimismo, isso, e a respeito do podemos hablar pessimismo ou do más. otimismo, já é um Es outro importante tema. decir que cuando O hablamos importante é de dizer que Internet quando como nós falamos tecnología, de no estamos hablando internet de como cualquier tipo de tecnologia, tecnología, não estamos estamos hablando falando de qualquer de la tipo de tecnología de tecnologia, más estamos rápida adopción falando en la da historia del mundo. tecnologia mais Ustedes ven esta rápida de curva evolução que na história influye do en todos los mundo. Isso não continentes. tem Van a ver dúvida que, que bueno, no em tiene todos os nada que continentes ver. pensamos Si igual e podemos trabalhamos comparar igual. otros Se usos podemos tecnológicos de otros comparar outros momentos usos con los tecnológicos cambios de que outros ocurren en momentos, Internet, com as el mudanças hecho que houve com a de internet, hablar de esta rapidez o como fato é algo que falar modifica dessa las sustancias. rapidez também No es é una importante. tecnología Não é uma más, es una tecnologia tecnología, mais, é uma sobre todo para quienes son tecnologia, nativos digitales, que ha principalmente para quem é transformado nativo, absolutamente é a nuestra visión tecnologia de que la autoridad. transformou Nosotros hicimos un completamente programa también que vamos a hablar de esto, muy toda a nossa vida. interesante, Temos um con programa que é toda la muito ciudad de Buenos Aires interessante, el que año foi um pasado en la programa ciudad de Buenos piloto na Aires, cidade de Buenos Aires, en donde hicimos muchas entrevistas e onde nós fizemos muitas estamos pensando cómo meter entrevistas, estamos bien la pensando tecnología en el como aula, hicimos ampliar, muchas entrevistas como y colocar a recuerdo tecnologia que un dentro chico das nos aulas. dijo que E la eu lembro tecnología que era un uma vez uma problema das en el crianças aula disse que a porque el Google tecnologia sabía era um mucho más problema que los dentro da aula, maestros. porque o Google sabia Y por mais que as supuesto podemos hablar professoras. sobre esto Então, después, con logicamente, esto nós no vamos creo que voltar esté também mal. sobre essa temática, eu não acredito que isso seja assim, Pero sí mas nós nos vamos voltar a habla discutir sobre isso. Mas de sim, dos isso cosas. nos fala, Primero de la nos traz à autoridad que mente duas significó coisas. lograr Primeiro, da Google autoridade de y Google, segundo, e segundo del lugar, cambio a sustancial que tiene que mudança tener el rol del docente en el aula y fundamental pasar que de ele ser deve ter la o fuente de toda docente, o respuesta a ser professor, la fuente diante absoluta das de toda aulas, as pregunta. respostas como devem ser Cambios desde la dadas noción e essas de autoridad. mudanças na noção Pero no também da solamente eso, y autoridade. en términos de comunicación política lo Em vemos termos de clarísimo, comunicação política, também no vemos isso muito solamente la claramente. Não presencia de somente a Internet cambia la presença da forma internet en que se muda mueven las a fichas, sino que forma em cambió que completamente mudamos cómo deberíamos o ejecutar tabuleiro ahora e las a maneira gestiones. de Por jogar ejemplo, el quando eu surgimiento estudava o de nuevos surgimento de autoritarismos novos aparentemente autoritarismos de la nada, que y esos que aparentemente aparentemente de surgem la do nada nada, isso surgen não é de las assim, plataformas de redes sociales surgem das basadas redes en Internet, sociais en baseadas donde na ellos están internet, pudiendo decir onde lo que eles los estão medios podendo tradicionales, dizer onde los o líderes que editoriales na tradicionales mídia no tiene tradicional cabida. não Y esto está sendo está dito. modificando E isso está modificando absolutamente no solamente la absolutamente oferta del Estado, não sino la somente a forma en que oferta se discute política.
nas eleições, mas também a Muy forma breve de consideración respecto de discussão las redes política. sociales Uma y la breve polarización de nuestra consideração sociedad. sobre as De hecho, redes la forma sociais. de las redes sociales es esta, ¿no? Muitas La vezes se diz polarización en que sí, la as redes polarización sociais tiene una geram a larguísima tradición polarização, y una mas a larguísima polarização historia. tem uma Lo longa que sí tradição na podemos decir história. es que O que podemos hoy es el dizer é terreno que de hoje em activación dia de la temos polarización um también terreno se observa para claramente. ativar essa polarização na mídia. Y cambió nuestra manera de Também debatir mudou a nossa maneira públicamente, de debater no en público, donde publicamente, tiende a primar lo negativo. porque Es o mucho que más aparece difícil muito explicar y mais é o elaborar una negativo, é propuesta política, difícil por ejemplo, fazer uma que salir a proposta reventar a política. O alguien mais con fácil una é falar apelación. Para una negativamente de cosa outra pessoa, necesitamos de outra gestão. tiempo y necesitamos Para a muchos primeira caracteres, precisamos para lo tempo otro e basta quizás muito solamente estudo, un medio. e para o La merma negativo não argumentativa precisamos y tanta la coisa. ausencia de Há uma explicación es mais algo que también ausência de caracteriza argumentação e de los usos explicações, políticos en las redes uma sociales. redução de argumentação. Es importante saber, podemos hablar É largo de esto, yo importante tengo varias cosas falar publicadas também. respecto de Eu tenho desinformación. algumas publicações Antes se sobre decía fake isso. news, la Antes se falava de desinformación es un fake término news, mucho más é, abarcativo, é pero lo isso que me muito parece mais interesante abarcador entender, do que fake news. O y que me que nos va a interessa servir, que espero después, podemos y espero entender e que vai más servir aún para para la depois discusión, e la também para a desinformación discussão, ancla é que en a comunidades digitales desinformação de venirse se creyendo, ancora ¿no? nas Tiene comunidades un mecanismo digitais. primordial que es Tem quedar en um el sesgo mecanismo de primordial confirmación. que Las é a cosas que confirmação. proliferan, la Uma desinformación que coisa que a prolifera es la que desinformação que anda refuerza muito na una internet é idea a ya que previamente reforça uma concebida en los ideia cerebros já de las personas. concebida Y no hay mucho cérebro para das decir al pessoas. respecto, Há pero muito lo para dejo para dizer sobre después. isso, depois vamos Porque a donde quiero conversar. meterme es en el Onde eu tema de la quero, crisis de la sobre o democracia. que quero Me falar parece, é yo da estoy crise ahora da en una democracia. organización internacional Eu trabalho numa donde organização fortalecemos internacional defensores onde de la democracia, fortalecemos personas que é, defienden la pessoas que democracia en contextos de defendem a nuevos democracia autoritarismos. em contextos de novos Y lo que estamos autoritarismos. viendo es que estos O fenómenos que crecen nós aún vemos é en que os donde fenômenos creíamos que no crescem era ainda posible onde en esto. víamos que não era possível Y que esto tiene que crescessem ver os autoritarismos. Isso en tem a gran ver medida con la com, introducción em de grande ciertos medida, com dispositivos a digitales introdução de en nuestros dispositivos bolsillos. Cambiaron digitais no absolutamente el nosso tablero mundo, y nuestra que subjetividad, o mudaram a cambiaron primero maneira nuestra de entender a nossa subjetividad, después el subjetividade tablero. Lo e único que também o quiero decir tabuleiro respecto de político. esto es que las formas O que eu posso democráticas dizer é siempre que as formas tuvieron que ver democráticas sempre con el tiveram contexto en el que eran um aplicadas y la vínculo com tecnología que a primaba en cada una tecnologia de que las. primava em cada uma No es dessas lo mismo situações e sociedade. tener Não é un o mesmo modelo ter um concebido modelo para una ciudad como para esta uma que para una cidade ciudad como como esta. Esta es una imagen esta de aqui Bogotá. onde nós No estamos, es é lo Bogotá, por mismo exemplo, hacer não é o política mesmo cuando la fazer tecnología que política tenemos es quando a esta, la tecnologia que imprenta, o temos cuando é tenemos a esta imprensa que tecnología. quando temos o celular. No es lo mismo esta escena de la Não é vida o mesmo cotidiana essa que cena esta da escena vida de la vida cotidiana, que é cotidiana, essa que puede agora que estou parecer mostrando parecida. aqui, Son pode personas parecer leyendo semelhante, el são pessoas periódico lendo en o un transporte jornal e o público. Sin outro embargo, en num esta transporte foto público, mas nessa podrían estar mais leyendo atual eles estão al lendo, mismo talvez, tiempo ao mesmo varios tempo, periódicos, periódicos de vários varios jornais, países, mas vários estar de hablando vários con una persona países, que estão quieren, falando com estar outra discutiendo en un pessoa, grupo, está discutindo etcétera, num etcétera, grupo de etcétera. WhatsApp, Sin embargo, etc. teníamos hace No 150 años entanto, há parlamentos que se 150 veían anos así y tínhamos tenemos hoy parlamentos parlamentos que se e ven hoje temos más o menos parlamentos de la que misma estão forma, mais con ou menos da reglamentos mesma internos forma, com más o menos de regulamento la mais misma ou forma. menos Entonces, si bien iguais. nuestra dimensión del Então, a tiempo y nossa del espacio ha dimensão do cambiado tempo e do espaço radicalmente, mudou muito nuestros sistemas rápido. Os políticos nossos están sistemas teniendo políticos muchas más estão tendo dificultades para dificuldades adaptarse. para se adaptar En a ese essas sentido, mudanças. nos Nesse preguntamos sentido, o que cómo nós puede nos ser una perguntamos é como incorporación de pode ser tecnología que a a las instituciones tecnologia públicas que las seja haga más democráticas incorporada y nas sobre todo instituições que lleve políticas para que sejam usos mais democráticos democráticas e que tenham usos a una democráticos dimensión mucho más para uma cotidiana que hoy es dimensão mais imposible cotidiana, que hoje em dia é escindir del uso impossível de la tecnología. escindir da Porque tecnologia, podremos hablar de brechas tecnológicas, porque lo vamos a poderemos hacer, falar de diferenças tecnológicas pero lo que entre estamos viendo classes y sociais, mas y o se que nós veía en esa estamos curva y vendo se ve cada vez más nesses acelerado, primeiros que la slides adopción de é este que a tipo de adopção dispositivos desse tecnológicos es tipo de cada vez más dispositivos veloz tecnológicos como y es cada celular vez é más cada vez barata, mais con lo veloz cual e cada vez mais barata, podemos então proyectar que va a poderíamos tener una cobertura projetar que casi vai total ter me atrevería a decir, uso en muy quase pocos años, total em me em atrevería a decir poucos casi anos. todas las ciudades. Eu acho que em todas as cidades. Eh, Desde Democracia en Red nos Desde incorporamos a a un nossa organização ecosistema Democracia em regional Rede, nós de estamos tecnología cívica. Esto ah, es
numa associação também regional de tecnologia cívica que desenvolve a tecnologia de uso de aproveitamento gratuito, que sirven que para que las o administraciones que serve públicas, para que as movimientos administrações políticos y públicas, personas de movimentos la sociedad políticos e civil ONGs puedan hacer mejor su trabajo. possam De fazer melhor o seu de trabalho. eso se trata. Disso Y mi se trata. intención es A minha mostrarles muy intenção é rápidamente mostrar muito algunas rapidamente herramientas, algumas algunas dessas experiencias ferramentas e algumas que se han experiências hecho, algunas las que hicimos foram desde feitas, Democracia en algumas Red, fizemos otras desde hemos Democracia em visto cómo Rede, se hacían outras desde otros nós lugares. só Tenemos vimos muchas como foram organizaciones feitas. Nós aliadas en temos todo el muitas continente organizações que são os y nossos es ahí parceiros, donde quiero e centrar é mi onde eu exposición. quero, é sobre o Primero, que eu quero falar. Primeiro, o que luego vocês de estão la vendo primera aqui, experiencia depois que vimos, a primeira luego de la experiência que nós crisis vimos de depois da Lehman crise Brothers da y de Lehman las hipotecas Brothers e das subprime, que pegó muy hipotecas, fuerte que foi en muito Islandia, forte, digo foi bien, muito importante na Islândia, se buscó cambiar la buscaram constitución. Y para mudar a eso, de manera Constituição, e muy para isso, rudimentaria, de uma maneira muito rudimentar, se abrió una página en abriram Facebook en donde la uma ciudadanía site no simplemente podía dejar Facebook que sus eles comentarios podiam respecto de deixar la os constitución comentários que sobre a querían. Constituição que eles queriam. Esta experiencia, Essa como digo, experiência, como eu fue digo, bastante foi rudimentaria. Facebook está muito pensada para otra rudimentar. cosa, no para Facebook está discutir pensado la para outra coisa, Constitución, não para pensar a pero para Constituição, nosotros mas dejó para nós deixou al menos dos pelo menos aprendizajes muy duas interesantes. aprendizagens muito interessantes. El primero, Primeiro, que la que, gente tiene cosas que as muy pessoas importantes para têm decir. questões para dizer, Muchos importantes, de los aportes muitas. que se hicieron Muitas desde das este grupo de contribuições que Facebook se fizeram nesse finalmente grupo de se Facebook incorporaron finalmente en el foram borrador incorporadas no, de Constitución de Islandia. na Constituição da Islândia. Y lo segundo, E o segundo no que eu tenho para importa dizer que tanto, aprendemos é que obviamente, não si importa tenemos una tanto. plataforma como podemos É, saber que hay é algunas verdade para que discutir se asuntos tivermos, públicos se temos específicamente um pensadas site para discutir pensado asuntos para públicos, discussão de assuntos probablemente las cosas públicos, sean más provavelmente as fáciles. questões vão ser mais Pero lo que fáceis. este caso nos Mas muestra o es que que si esse hay caso mostrou incentivos foi en la que población se para há participar, no incentivos, se importa houver tanto la incentivos calidad para a de la participação, não herramienta importa muito como a el qualidade da incentivo. ferramenta, Y mas la o gente importante é va o a participar incentivo, o y va a desejo hacer de llegar participação, e as pessoas sus vão sugerencias. participar Si e vão piensa que construye algo, si mandar piensa as que lo sugestões. Eles lleva a pensam que formar parte constroem de alguma algo más coisa, grande que que sí eles mismo. fazem parte de Sobre alguma esto podemos coisa, discutir e mucho. sobre En isso podemos incentivo, discutir resulta muito fundamental sobre incentivos incorporarlos, e así que no tiene desejos, ningún sentido isso não tem ningún nenhum proceso de sentido, participación nenhum ciudadana sin processo de pensar participação en los cidadã incentivos, se pero não falamos, se específicamente pensamos no los porquê as incentivo pessoas mediados por vão la tecnología, participar, sin pensar e se pensamos nos los processos incentivos. mediados pela Nosotros hemos tecnologia, temos que desarrollado desde pensar nos Democracia en Red incentivos. Nós 5 estándares desenvolvemos tecnológicos desde Democracia em Rede que están en 5 una estándares página tecnológicos específica que que estão después van a ver num en site que pantalla, pero depois que yo vão les ver, cuento ahora, mas que agora que eu es falo, depois vão ver em tela, é democraciaos.org. Esa es la democraciaos.org. marca de nuestros Essa é a productos. nossa Como decía, marca son do todos nosso productos produto, de são todos código abierto, produtos es decir, abertos, ou que seja, puede, gratuitos, son ou herramientas que seja, pueden que utilizar, podem, son herramientas ferramentas que que pueden podem utilizar, modificar que sin podem después tener que modificar, pedirle permiso simplesmente a nadie ni pagar vocês un não têm que centavo. pedir permissão nem pagar, não Y tem después de nenhum muchos años de custo. rodaje Depois en de la comunidad muitos anos de latinoamericana andar, de a tecnología comunidade cívica, latino-americana de hemos tecnologia podido cívica consolidar una caja de conseguimos herramientas. ter uma caixa de Esto quiere ferramentas. decir Isso o que quer que dizer en é cada una que de estas em cosas que cada ven en uma pantalla, y dessas las voy a dejar questões que primero en vocês têm pantalla aqui, y las voy eu a vou deixar leer: um pouco presión aqui social, esse priorización de slide: pressão intereses, subida social, de priorização de propuestas, interesses, votación, sub de propostas, coelaboración de votação, normas, coelaboração control de das normas, gestión o controle de denuncias o gestão e reclamos, denúncias ou reclamos. cosas que suenan conocidas para una São questões que administración vocês já social devem local o conhecer, porque municipal. trabalham em Nosotros ya administrações tenemos locais. herramientas que Nós já sirven para temos facilitar ferramentas este que trabajo. servem para facilitar esse Quizás en trabalho. depresión social está mucho más orientado Depressão a social la está mais sociedad civil, orientado à ¿no? sociedade Obviamente, pero se civil, pueden com también, certeza, mas más allá de podemos, los mandatos de los creadores de las para herramientas, além siempre uno como das usuario, como ideias puede iniciais revelar que a ese tem, mas mandato y descubrir vocês nuevos usos podem se creativos. revelar e utilizar de uma maneira Entonces, diferente esto es essas lo que ferramentas. principalmente Então, isso me é o que interesa que se principalmente me lleven de interessa que esta vocês charla. No es tenham necesario invertir nesse nosso grandes encontro. cantidades de Vocês não dinero devem para investir tener un grandes correlato quantidades tecnológico de que dinheiros nos para ayude a ter hacer cada uma una de estas tareas ferramenta desde la para administración pública. fazer as Y por tarefas da cierto, administração pública. yo siempre hablo de la tecnología como Aliás, complemento porque eu no falo da quiero hablar de tecnologia como tecnología como complemento porque eu não sustituto. entendo a Lo tecnologia como vamos a ver en substituta. muchísimas
vamos ver isso em muitas experiências. Eu acho que a tecnologia não dissolve as instâncias presenciais, simplesmente é uma camada a mais que se acrescenta às instâncias presenciais que nós podemos, para que nós possamos nos vincular com mais público. E falando de público, logicamente, há um público que é diferente e que nos dá a tecnologia nos dá a possibilidade de fazer certa sincronia de uma, por exemplo, dedicar em audiências públicas, muitas vezes são feitas em um lugar físico e depois na semana ou num horário que não é o mais fácil, o fato de poder habilitar distâncias através da internet para que essa audiência pública seja maior, não modifica a audiência pública em si, mas sim modifica fundamentalmente a quantidade e qualidade das pessoas que podem intervir nesse processo. Vou ir muito rápido nessa parte, que a minha intenção, como eu falei, é tomar 20, 25 minutos para essa primeira parte, mas principalmente poder dar mais ênfase e focar na conversa que nós vamos ter posteriormente. E ver também o que está, dessas ferramentas, qual está mais orientada à sociedade civil. Vimos que quem são os usuários, por exemplo, de quem pode assinar algumas questões, demandas, isso aumenta para que alguma coisa que deva acontecer realmente aconteça. Isto que se chama change, ou seja, esse do change foi pioneiro, trouxe muitas ferramentas e se trata disso, de alguma forma que nós temos ter legislações de políticas populares onde as pessoas possam assinar e entregar correios para que todos possam apoiar o que é feito, para pressionar, para fazer uma pressão, ou se existisse a legislação, que já existe em alguns lugares, mas aqui ainda não, poderíamos ver a maneira de promover essas iniciativas. Tema de priorização. O assunto da priorização, tipicamente o orçamento participativo, incorporando tecnologia ao orçamento participativo, isso ampliaria muito a base do orçamento participativo, que precisa, já tem uma longa tradição de trabalho nesse sentido, mas provavelmente poderia, já tem sido feito há muitos anos, mas poderia facilitar a forma e, de alguma forma, substituir a forma tradicional para solucionar algumas questões do orçamento participativo e poder abranger especialmente outros espaços. Isso é muito importante para a tomada de decisões em questões de políticas públicas, que é o que nós estamos vendo de fundo. Também estamos vendo aqui uma que chama Para Rosário, principalmente, que trabalha isso, que faz parte de um dos nossos trabalhos de tecnologia. Também colocamos em Mar del Plata, na cidade de Vicente Lopes, colocamos os mesmos dispositivos, e na cidade de Vicente Lopes foi muito relevante o compromisso da administração pública e chegaram a contar com volumes de votação que reunia as pessoas de todos os bairros, e isso trouxe muita legitimidade às decisões que são tomadas e também habilita muitas pessoas a que tenham contato com a administração pública para algo diferente, algo mais participativo, que não seja só pagamento de impostos, mas sim fornecimento de serviços. Priorização. Este é um exercício que nós fizemos no parlamento, na cidade de Buenos Aires, no parlamento local da cidade de Buenos Aires. Nós fizemos um exercício onde cada um dos blocos políticos no parlamento colocava num site com uma explicação pedagógica o projeto que queria que fosse tratado. Então, as pessoas aí poderiam votar qual projeto a ser tratado. Isso foi feito com o compromisso da Câmara para ver qual foi o projeto mais votado, e isso foi o que aconteceu. Depois passou como uma grande aprendizagem, foi uma das primeiras iniciativas que nós tivemos nesse setor, e que passou na Câmara. Depois, finalmente, foi tratada a questão, e, afinal, uma das propostas mais votadas não foi aprovada.
mas também nós podemos refletir depois sobre essa questão. Dizia antes do Change, do projeto Change, que era para assinar as propostas, e essas propostas e as experiências que são apresentadas é que eu tenho uma que foi feita na cidade de Madrid, que habilitava qualquer cidadão de Madrid que pudesse assinar. Havia alguns pontos de identificação, de identificar as pessoas como pessoas reais que estavam assinando esse projeto, e havia um processo bastante razoável para poder controlar isso e ver qual seria o benefício a alcançar, e também disponibilizávamos linhas de SMS para que depois podiam subir todas as queixas ou denúncias e que depois pudessem ser apoiadas por outro grupo. Então, era interessante que havia uma maneira de mostrar, e à medida que se reuniam 20.000 ou 7.000 apoios, isso era uma iniciativa importante, se dava, então, importância e entrava na agenda para ser considerado na Câmara de Vereadores, por exemplo. Isso era elevado para ser discutido a nível político. Vou passando agora um pouco rapidamente algumas outras experiências. Com maior ou menor medida, se viu muitas segmentações em relação à plataforma ou aos sites que nós disponibilizamos para que as pessoas possam votar e decidir qual é o mobiliário urbano, por exemplo, que a cidade deve adotar. Falando de Rosário, a respeito dos desenhos, de alguns determinados espaços públicos, as pessoas então podiam votar e decidir qual era o projeto que gostavam mais. Então, era uma maneira de decisões políticas como podemos pensar que não seja limitante à decisão do povo, e como podemos pensar nesse processo para que seja de sucesso, usando a tecnologia. O que vocês estão vendo agora são alguns dos nossos padrões, como eu digo, que estão em várias cidades da América Latina para votar, para estabelecer questões de preferência. Há muitos diferentes espaços de inovação e de experimentações, ou seja, de testes, e são feitas constantes mudanças e enquetes, porque o nosso interesse está na prática, ou seja, para poder projetar melhores políticas. Essa é outra das ferramentas pensada para órgãos parlamentares e para a elaboração colaborativa de normativas. Isso está acontecendo agora no Parlamento de Buenos Aires e no funcionamento da Câmara de Deputados. Tem algumas complexidades, tem uma parte de trás que só os deputados é que podem ver, ou seja, é um projeto bastante sofisticado, mas o que é importante é poder comentar diretamente sobre o texto que pode impulsar uma nova lei. Isso foi aceito, pode ser ou não aceito pelos autores, e nós temos boas experiências de como melhorar um projeto de lei previamente concebido, com o apoio, com a contribuição da sociedade, que estaria muito mais dirigido a especialistas, e hoje em dia está mais ligado aos especialistas e não tem tanta intervenção da população. Mas o que nos interessava é tentar testar essa hipótese, esse princípio que nós temos de que as ferramentas digitais sirvam para que nós façamos o trabalho que nós já fazemos, mas de melhor maneira. No caso, tem muitos deputados que já utilizaram, usam essa plataforma para ver os projetos de lei e podem ver qual é a opinião de qual é a mais aceita. Em relação a uma experiência que falo do dito e do que foi feito, tem uma experiência feita no Chile, se chama do que foi dito ao que é de fato feito, e temos que ver o que mostra o que cada governo está podendo cumprir, o que está podendo ser executado. Também com outro programa de Bachelet 2, e o grau de avanço das apresentações
dos projetos das administrações públicas, é uma maneira de seguir todos esses projetos. Aqui temos outro projeto que se chama Partícipe, de participação, que tem indicadores e para que, se existe um projeto público em execução, podemos saber quais são as novidades, qual foi o sucesso desse projeto e em que pé, em que andamento está. Aí vocês podem ver algumas outras experiências. Aí nós vemos mostrando o que está sendo cumprimentado, o que está um pouco recortado, que eu estou mostrando aqui, mas existe, por exemplo, alguns problemas pequenos, buracos em uma rua, problemas nas calçadas, tudo que deveria estar sendo feito pela prefeitura ou pela administração pública e que está faltando fazer. Então, aqui vai mostrando também as limitações, o que está sendo feito e o que deveria ser feito. E isso vai sendo mostrado por bairro, e isso foi um trabalho feito na cidade de Montevidéu. Depois vou mostrar duas coisas mais, e depois eu vou estar em silêncio para que vocês possam conversar. O que primeiro nós pensamos no momento de conceber um processo participativo na cidade, usando a tecnologia. Essas 4 perguntas dos objetivos, os assuntos, e vamos ver o que nós queremos conseguir com a participação. Podemos conseguir tomadas de decisão, ou sobre que assuntos queremos que participe a população. Não é a mesma coisa abrir uma questão sobre tributos ou tributação, como alguma questão de cuidado das ruas, por exemplo, do cuidado cotidiano, que a pessoa pode introduzir e participar com saberes muito valorizados, que são de seu uso do dia a dia, e o que seria mais produtivo para a cidadania. Então, nesse sentido, a terceira das perguntas importantes é quem nós queremos que participem, ou seja, uma participação que pode ser conduzente, de acordo aos objetivos e aos temas que podemos definir, para ver finalmente o que a administração pública deve formular num processo participativo, que é uma promessa que tem a ver com o que deve ser feito. Vamos fazer isso para obter este resultado, e quem vai participar é este grupo de pessoas. Depois desse processo participativo, é o compromisso de ver, vamos fazer isso, ou seja, que as promessas, de todas as promessas que nós colocamos, o que nós realmente vamos poder fazer é isso. E falando de projetos e cumprir, eu não posso me deter muito aqui para avaliar cada um desses critérios de avaliação, mas nós usamos vários programas para os processos participativos, e daquilo que se trata é que essa promessa seja cumprida. São fundamentais o tempo e o tema das instituições governamentais. Quem está participando, para ver se o tipo de participação social está sendo feito com o grupo que precisa, ou devemos buscar outras pessoas, ou ver quem participa está dando resultado positivo, ou temos que buscar outros grupos. São muitos desafios, já mencionei alguns. Até não ter um incentivo claro para os diferentes públicos, é difícil pensar em um processo participativo que seja relevante. E voltando à ideia da que começamos sobre a crise da democracia, quase todos os estudos sobre sociedade e cultura mostram que o desapego da democracia tem a ver com a falta de resultado para diferentes públicos. O que nós queremos é fazer maior a base das pessoas que participam nos processos participativos, para que eles sintam um sentido mais amplo, que as administrações públicas que representam eles são legítimas e que possuem legitimidade. Para isso, a única forma de fazer é abrir outras portas para socializar os lugares onde se tomam as decisões. Eu estou terminando, eu só vou revisar algumas questões que achei muito importantes.
é o que eu tenho para democracia deixar, que a está en democracia jaque, está que em, nuestras em instituciones jaque, tienen que cambiar. em jaque-mate e que Y as si vamos a instituições têm proponer que mudar. cambios E se vamos en nuestras propor instituciones, mudanças es nas nossas importante que seamos instituições, é importante creativos, que sejamos creativas, criativos, pero criativas, sobre todo que incorporemos mas la tecnología principalmente en que ese incorporemos pensamiento, a porque la tecnologia nesse tecnología está pensamento, porque a intrincada tecnologia de manera está, inescindible en nuestra vida vive cotidiana. conosco na nossa vida Pero cotidiana. por supuesto no son las herramientas digitales Não são as quienes nos van a ferramentas salvar, eso digitais va a quem ser vão la política salvar de a toda la gente, vida, são hecha é a de manera política feita de honesta uma y forma de manera honesta e legítima. de maneira legítima que vai Construir nos nuevos salvar, liderazgos construir es lo que novas lideranças, estas é o herramientas que digitales essas ferramentas posibilitan. digitais El hecho possibilitam, de que esos liderazgos e que sean essas democráticos lideranças forma sejam parte de otro democráticos asunto, ou es una não, é discusión outro mucho más tema de profunda que podríamos discussão tener muito mais ahora. profunda que podemos ter em outro momento. La estrategia de A comunicación y estratégia de de ir a buscar a las comunicação e de personas que ir queremos que buscar as pessoas participen a que donde queremos que están participem es onde eles absolutamente estão é indispensable. Entonces absolutamente nosotros hemos visto, indispensável. sobre todo en nuestros Nós comienzos, somos, muchos procesos nós vimos participativos, no muchas começo muitos plataformas, vamos a processos ser concretos, participativos, que se plataformas, lanzaban en distintos que lugares, eram pero lançados que no em diferentes tenían lugares, mas que como não tinham correlato una estrategia de a comunicación estratégia de acorde. comunicação que Entonces lo que seja sucede ahí es que relevante se e o que produce un acontecia sesgo é en que las personas que están havia uma participando. diferença, ou seja, as pessoas El não hecho participavam, de não, tener una não estrategia de tinham essa comunicación informação. también Temos que ter uma contempla estratégia de comunicação llegar a para públicos poder chegar a los que a diversos necesitamos llegar para públicos que el e proceso para sea chegar aos públicos suficientemente que nós representativo. precisamos chegar para que seja Y esto he corrido un representativo. poco, les pido Eu fui disculpas, correndo, peço pero quería desculpas, dejar ahí una horita, queria poquito menos, deixar para que em menos de tengamos uma hora tiempo para para que conversar. En tenhamos pantalla tempo de están conversar. Vocês têm aí los sitios web de os Democracia en Red, sites de de nuestros Democracia productos, em Rede, os nossos democraciadoce.org, produtos, y mis contactos e personales. Yo os estoy a meus contatos disposición para pessoais. que podamos discutir Podemos conversar quando vocês en quiserem, sem profundidad estos problema. temas que tanto me apasionan. E são temas Lo que eu dejo gosto acá, muito, Laura, então muchas podemos gracias. conversar, não tenho nenhum problema. Muito Perfecto. obrigada. Bueno, muchísimas gracias. Todo este material va a Muito estar obrigado. disponible. Todo esse Hay un material vai foro, estar hay un espacio disponível. donde Tem están subidas fórum todas e um las espaço para que vocês informaciones, así possam que ver quien no haya todas podido essas tomar nota informações e lo quem va a não poder buscar conseguiu ahí, si no, también nos escrever o lo que piden y nosotros precisava, podem se nos lo vamos a pedir enviar. e vamos Bueno, enviar tuvimos sem problemas. una Tivemos muy interesante uma participación de muito interessante Agustín participação hablándonos de de Agostinho, falava herramientas das ferramentas digitales para la digitais para a participación participação social y cómo social e como podem pueden ser ser fundamentales para fundamentais fortalecer la para democracia y fortalecer a permitir democracia una e mayor permitir uma participación maior ciudadana en la participação toma de cidadã na decisiones, tomada de cómo podemos decisões, reducir esta como podemos brecha entre los reduzir ciudadanos y los essa diferença representantes y las entre que existe esse representantes espaço de y diferença entre as cómo pessoas e os permitimos que las representantes voces de la e como ciudadanía nós sean fazemos para que a escuchadas voz da cidadania de seja manera ouvida directa y de uma efectiva, maneira mais promoviendo esta direta e democracia eficiente para promover participativa y a horizontal democracia valiéndonos de las participativa e herramientas horizontal com essas digitales o ferramentas digitais e utilizando lo utilizando digital como o una digital como oportunidad. uma Ahora viene oportunidade. la parte donde nos Agora, o que interesa vem é a mucho parte que que nos interessa podamos muito, que é dialogar, así que está poder abierta la conversar. Está posibilidad aberta a tanto possibilidade de preguntar para por el perguntar micrófono, e prendiendo la para cámara, vocês presentándose, diciendo de qué podem se ciudad son, apresentar, de que se su dizer de que nombre cidade y, são, y puedan hacer una e pregunta para en poder vivo. fazer uma También pueden hacerlo pergunta, por el chat, por hã? supuesto, Podem também fazer pelo y lo vamos a bate-papo ir e aquí preguntaban vamos por el chat si pueden hacer preguntas. pelo Sí, claro que bate-papo lo pueden perguntaram se hacer. podem fazer pergunta, é o nosso Y objetivo, que vocês bueno, façam a ver, perguntas esperamos e acá que que se possamos levanten dialogar las com Agostinho. manos Estamos esperando y que que levantem as mãos ofrezcan e ofereçam alguna alguma pregunta. pergunta, reflexão, o que vocês Bueno, acá un quiserem. poco para romper el hielo, Para ¿se me escucha bien? começar, estão me Perfecto. ouvindo bem? Bueno, yo soy Muito Ana bem. Laura, Eu del sou Ana equipo de la Laura, da delegación, equipe da Delegação así para a América que invitamos Latina. a quienes quieran Convidamos hacer a alguna todos para que pregunta o façam algún alguma comentario pergunta, um que comentário en función de em bueno, função estas ideas que nos está dessas ideias compartiendo que está Agustín. trazendo Agostinho. Bueno, un poco a lo largo de tu exposición, Quando lo você que falava, me Agostinho, o viene que como interrogante veio es como pergunta cómo en estos foi procesos como nesses de processos de participación ciudadana que han participação ido cidadã cambiando, que digamos, foram con otras mudando, formas, que tem es como outras que formas, conviven las paredes convivem institucionales, o a sea, paredes lo institucionais, ou físico, seja, o ¿no? físico das Con instituições, com las paredes infinitas paredes infinitas infinitas supuestamente
cremos que são infinitas, que trazem as redes aparecen como sociais, nuevas formas, aparecem como novas cuerpos, ¿no? formas, novos Diferentes, corpos esto que vos diferentes, comparabas isso que con, você digamos, comparava con la modernidad del da diario, del modernidade celular, digamos, do jornal, o jornal cómo antigo se e está o dando jornal esta, celular, esta como está coexistencia acontecendo essa y coexistência, si e podemos se podemos repensar un poco repensar esta complementariedad o a ya hay una cosa que no complementariedade va más entre y entra la esses otra. dois Bueno, un mundos, poco ou se é uma tu só opinión al que respecto. vale. Qual a sua opinião, Agostinho? Bueno, es una pregunta filosófica. É uma pergunta mais filosófica. Voy a hacer una analogía, a ver Eu vou si fazer me uma sirve. analogia para ver Imaginemos se la posso situación de que responder. yo estoy Imaginemos conversando a con una situação persona de en que un eu estou parque, que estoy en un conversando com uma espacio pessoa num físico, parque, eu estou num espaço físico, palpable, y yo que tengo a pode la se persona tocar, enfrente então eu y tenho eso me a habilita pessoa face determinado a tipo de face e eu comunicación, tenho, isso pero habilita recibo al determinado mismo tipo de momento comunicação, mas ao un mesmo tempo eu mensaje recebo de uma WhatsApp y me mensagem de WhatsApp involucro e me pidiendo la envolvo autorización assim, correspondiente pedindo a para seguir autorização esa correspondente conversación en para WhatsApp. continuar ¿En dónde estoy, essa no? conversa no Porque WhatsApp. estoy en dos Onde eu lugares al estou? Eu mismo estou em dois tiempo. lugares ao mesmo tempo, então Me parece que esa me parece es que, una que é analogía que uma debería analogia servir que también deveria a servir las muito para instituciones para as pensar sus instituições, procesos. para que possam Cada pensar os seus proceso, processos, y me cada refería a processo, varios, falava según su de vários, categoría, segundo as se empalman categorias, de distintas maneras el tão espacio online con el diferentemente espacio offline y conectadas habilita no espaço determinados online e tipos de espaço interacciones offline, y e tienen habilitam un diferentes espacio y otro interações. sus E que num fortalezas y espaço sus e em outro debilidades. tem suas fortalezas En e tal fraquezas caso, e bueno, nosotros las tenemos nós o que bien temos observadas. Si nós já nosotros queremos observamos generar essas fraquezas confianza, no hay nada como e un espacio fortalezas. Se presencial. queremos Es muy gerar difícil confiança, en entornos gera-se como num este, espaço por ejemplo, presencial. que suelen É ser muito bastante difícil nos instrumentales entornos y bastante virtuais, que fríos, são muito que ese instrumentais e proceso se frios, que esse desarrolle. processo se Sin desenvolva, embargo, o si lo que processo de queremos confiança. Mas se o que nós queremos é tener una votación ter uma representativa votação respecto de determinada representativa a posible respeito de política pública, determinada y possível bueno, el política espacio de pública, o Internet nos espaço da ofrece internet la posibilidad oferece a de llegar a possibilidade mucha más de gente, chegar a muitas de ser pessoas, transferido a mucha más de ser velocidad transferido que a si mais tenemos que ir velocidade, que juntando se temos personas en que espacios juntar físicos para pessoas que em levanten la espaços mano físicos y para que voten. levantem a mão e votem. Entonces, tomar lo mejor de ambos mundos O que eu y penso é que devemos misturar tomar o ambos mundos, melhor de ambos mundos e dependiendo misturar os dois de cada mundos, uno de los dependendo de procesos. El cada um dos objetivo, me processos, refería a o esos cuatro puntos objetivo. que nosotros Me analizamos antes referia a de concebir un esse proceso. De processo acuerdo al objetivo, es que temos que nosotros pensar vamos no a poder objetivo secuenciar e vamos qué poder parte fazer a del proceso sequência de es que parte offline, do cuál processo parte é es offline, online, qual é online, etcétera, qual é etcétera. No sé presencial, si qual con é esto te virtual, respondo, pero lo etc, intenté. etc. Não sei se te respondi, mas eu tentei. Obrigado Creo que pela sí. pergunta. Eu penso que sim, foi Ahí, respondido. Silvina, muy bien. Bem, Silvina. Bueno, Agustín, ¿cómo estás? Yo voy a hacer Agostinho, tudo bem? Eu vou a tirarte fazer uma pregunta que tiene pergunta. que ver con que dentro de Vou fazer uma pergunta que la tem a delegación, otra de las ver, redes, daqui da delegação, outra das participan varios redes de los que que están participando participam, ahora, vários dos que es estão la red aqui de personas agora, con é a rede discapacidad. de ¿Sí? pessoas com Entonces, la pregunta que deficiência. surgió en Então, a esa red, pergunta que cuando se surgiu habla de estos nessa espacios rede, quando digitales, falamos estas desses plataformas espaços digitales digitais ou promueven la plataformas participación digitais que ciudadana promovem a en distintos participação ámbitos. Como vos cidadã em comentaste, es diferentes si se contextos, como você comentou, piensa, se considerando a las são personas con pensados, se discapacidad, ¿no? consideram as Al pessoas tema com no solo como deficiência, inclusión, sino não que só sean como espacios inclusão, com que sejam accesibles também y original para espaços estas personas. acessíveis, Preguntarte eso y preguntarte tecnológicos vos, para essas que pessoas. trabajás Perguntar mucho isso en el e perguntar a diseño y você, que trabalha la tanto no implementación de desenho, nos esto, projetos dessas ¿cómo ves que los implementações, gobiernos locales como você vê nos focalizan governos también locais cuando se que hacen estas colocam plataformas de foco participación ciudadana o nessa espacios de questão da participación, si participação realmente se cidadã escucha de la voz de pessoas las com personas con deficiência, se discapacidad y se las escutam tiene as en cuenta vozes para dessas que pessoas com sean accesibles a deficiência ellos? e que os espaços sejam acessíveis a elas ou eles. Y está bastante bien Sim, está bastante bem protocolizado. É um espaço que devemos dar forma para que todos os espaços sejam acessíveis e existem protocolos nacionais e internacionais a esse respeito e que não são tecnicamente muito difíceis de serem empregados. Essa é uma informação muito importante, porque muitas vezes pensamos, eu aprendi depois de muito tempo,
com uma equipe de programadores, eu venho do mundo da sociologia, mas o conhecimento de uma pessoa de ciências sociais e pensa às vezes que isso não pode ser feito, e não é sério. Sabemos como deve ser feito e que não é tão difícil conseguir. Então, isso nós temos sim incorporado para o desenvolvimento da nossa plataforma, já há muito tempo que estamos pensando. Não é que nós partimos desse lugar, mas nos encontramos nesse posicionamento para a aprendizagem pela necessidade absoluta de abranger esse campo. Muy bien. A ver si hay alguna otra Muito mano bem, por vamos ver allí. se tem mais alguma outra mão levantada e que se ofereça para debater Así, ou para ir para ir, esperamos que enquanto surjan esperamos, más que inquietudes. surjam mais inquietações, A mí, perguntas. particularmente, Eu, me particularmente, gustó mucho toda gostei esta muito cuestión de repensarse, de escutar toda essa questão de de la voltar a democracia, pensar, repensar las repensar a formas, democracia, del rol del repensar gobierno as local formas, o en papel dos este governos locais neste contexto, neste novo contexto. si bien a lo E mejor puede ser un como, poco obvia, se bem pero que a resposta cómo, possa parecer óbvia, qué es mas fundamental como para e poder o que é realmente fundamental diseminar esa para que realmente información possamos y incentivar essa conectarnos participação con e nos las personas que conectar viven en com la as ciudad pessoas que a moram na través, en todo cidade, caso, que de vivem na cidade, estas através herramientas, de ¿no? todas essas Como ferramentas digitais. en estas herramientas también están Como las nessas redes, ferramentas também esto estão as genera redes, el campo tudo que isso gera, de información todo o agobiante, a espectro de veces, informação que às como vezes é diariamente. muito intensa, Entonces, bueno, ¿cuánto mas podemos, desde los gobiernos quanto locales, cuáles podemos, son las desde os claves governos que locais, pueden quais são as habilitarse chaves, a quais abrir são una as herramienta de questões que participación, devemos levar em en este conta quando caso vamos abrir uma nova digital, ferramenta, las de ventajas que integrar esto uma nova tiene y ferramenta, cómo neste desde el caso gobierno digital, local quais são as podemos vantagens que podemos, trabajar, e sería como podemos priorizar, trabalhar qué a sería partir dos governos locais, o importante que seria o para generar prioritário, o que seria o mais importante para gerar que a cidadania navegar en este mundo, possa ¿no? navegar Nosotras neste mismas, mundo navegar e en que este nós mundo mesmas, tan, a partir da delegação, a partir complicado. dos governos, podemos nos comunicar, intercomunicarmos melhor. ¿Puedo? Sí. A mí me parece, aunque resulte obvio, Eu considero que, por a mí mais me que parece pareça que óbvio, la definición, siempre nos encontramos con sorpresas. por sempre eso encontramos com algumas no hay que surpresas desestimar lo obvio. e que não devemos desestimar as surpresas que possamos encontrar e ter claramente definido o processo, o objetivo, temos o universo da administração pública. Esse seria o ponto de partida, como os pontos que eu mostrei anteriormente. E depois teríamos que levar a programação digital, como eu falei antes, e repito, e vou voltar a dizer, ter uma nova oportunidade. Não é necessário criar algumas coisas de zero. Já temos muitas experiências em andamento de muitos anos com ferramentas e que precisam talvez alguma alteração e que se podem ser modificadas. Podemos partir já de ferramentas que estão sendo aplicadas e fazer uma adequação. É uma questão de programação, é bastante elementar, e há muitas horas de programação já depositadas, que são ferramentas que estão sempre à disposição. Então, depois de formular claramente os objetivos e o que nós estamos comprometendo como promessas à população, é ver qual é a ferramenta mais adequada e ver se a ferramenta que nós estamos pensando tem as características que precisamos. Outro ponto fundamental é entender os incentivos da própria cidadania. Nem todas as pessoas têm como, ou seja, têm como interesse impor determinado ponto de vista. Tem pessoas que querem vincular-se
de alguma maneira pública, hay diferente personas que simplemente quieren com toda a vincularse, cidadania. Outras querem también ahí somente para entrar em atender la contato, mas necesidad que, de esas ou personas, seja, tem que ver um nosotros crear incentivo espacios presenciales específico para e los criar niños, por espaços ejemplo, en el presenciais para territorio, cada por incentivo que ejemplo, la confianza que pretendemos decía antes, eh, entonces tratar ter, de né? Que entender pretendemos los universos conseguir e que tentar son entender que importantes os para la universos participación, para a qué quiere cada quien participação para sí, são são y en diversos. base E a eso que también cada o que montar una pretendemos estrategia de para cada comunicación, espaço? porque el proceso Então, para participativo que no cada se desses conoce processos vai puede ter ser uma via buenísimo, diferente de pero comunicação. no va a ser usado. Não vai ser, e temos que ver qual é o apropriado e que vai ser realmente usado e que vai ser utilizado. E dessa maneira podemos acompanhar a muitas cidades também na inauguração de algum dos dispositivos e pormenorizar através das redes sociais para cada dispositivo para diferentes públicos e buscar qual é o ideal para determinado público. Sí, acá iba a decir que Denise Sim, eu te tenía dizer mucho. que Denise No, tinha. La pregunta estaba lo de de- Principal. muy bien. Denise, você quer fazer uma Passo Fundo, que pergunta? no, tiene un Denise é de problema con el Passo audio, dice que le Fundo, ha escrito que su tinha antes pregunta. problema Ella dice que le gustaría com áudio, mas saber gostaria cómo fue de aceptado saber por como personas foi en cuanto a la aceito pelas utilización de pessoas em herramientas relação tecnológicas, si a las personas se adhieren se as rápidamente, pessoas si hay resistencia. aderem, se há aceitação das pessoas ou se propõe alguma Voy a hacer resistência. una generalización, porque hay de Vou todo, fazer uma porque generalização, también hay los comentarios porque eu cualitativos vejo que nos tienen comentários muchísima qualitativos relevancia tem muita para relevância o nosotros. público. Pero la principal barrera no A es principal tecnológica. barreira não é a La tecnológica. principal A barrera tiene que ver principal con la barreira confianza en tem la a ver administración com a pública que confiança na inicia un administração proceso. pública Por eso para yo iniciar o hablo processo. Por de isso eu la falo pertinencia de muito la promesa, da pertinência y da de que la promessa, promesa se que a cumpla. promessa Cuando nosotros seja pudimos cumprida. Nós podemos involucrarnos envolver-nos com um exercício sustentável, um exercício permanente no processo participativo, num determinado processo participativo. Podemos observar, por exemplo, no orçamento participativo, quando há um grau de execução alto das pessoas que realmente caem com sucesso nesse orçamento, então a tendência é aumentar a participação. Temos que ver, então, como funciona e quem já esteve. Não tem nada pior do que convocar pessoas para participarem com uma determinada promessa e que essa promessa falha, o que nunca foi cumprida. Então, isso provoca ausência e muitas vezes deixam de participar. Temos que trabalhar em outro sentido. Depois tem algumas outras questões que têm a ver também com o desenho, com o projeto do que nós estamos colocando, mas eu diria que essa é uma questão menor. O que mais importante é ir solucionando, porque existem muitas experiências no ecossistema, em tecnologia, questões de usuários. E vimos a vulnerabilidade do ponto de vista do uso das ferramentas que criamos. Então, nós fomos modificando e acomodando e adaptando essas ferramentas. Durante anos, fomos fazendo modificações através das experiências, e essas experiências se traduzem em códigos de aproveitamento, e é gratuito. E muitos programadores trabalharam nisso e cristalizam a experiência de anos, buscando uma sintonia que vai sendo colocada em cada uma das nossas ferramentas para atender melhor a população. Eu deixaria aqui este comentário e tomo de volta o exemplo da implementação rudimentar do uso do Facebook. O Facebook está pensado para outra coisa. Hoje nós vemos, através dos anos, esse processo e diz, ai, meu Deus, como que nós antes, se eu soubesse de outro tipo de aplicativo, teria feito de outra maneira, mas tem muitas pessoas que deixam aí sua opinião com confiança, como qualidade, e tendo investido tempo nisso. E nada é mais importante que o incentivo sobre qualquer obstáculo técnico que possa surgir. As pessoas que querem participar vão encontrar a volta, vão encontrar a forma de participar.
que eu formularia dessa maneira, tentar incentivar, está sobre la política y no sobre e isso está mais na política do que na técnica propriamente dita. Claro, exacto, ¿no? Volver a esto que vos decías, ¿no? La Voltar a isso que você dizia, a confiança na administração, que está fazendo determinada convocação ou determinada proposta, e que esses projetos possam ser levados adiante, e que essas promessas desses projetos possam ser concretizadas. Isso é fundamental. E essa confiança, desculpa, Laura, é que se cumpram as promessas, se cria e se recriam. E também podem significar também uma votação eleitoral, e isso, em questões políticas, vai selar um compromisso com a administração pública. E isso que vai trazer de resultado é uma reeleição. Então, acho que podem pensar nisso também. Marianela Araya, escuchamos. Marianela Araya, vamos te ouvir. No se oye. Não estamos conseguindo ouvir. Ahora sí. Agora acho que sim. No usan los auriculares. Primero que nada, bueno, agradecer la Primeiro, eu queria instancia, me parece agradecer súper esse treinamento e esse debate para falar sobre as ferramentas de participação da cidade. Eu sou da cidade de Godoy Cruz, Mendoza. Nós usamos várias ferramentas e podemos levar à prática do orçamento participativo e de participação. E tivemos a facilidade de complementar o digital com o analógico, principalmente com entidades, organizações dos bairros que tinham alguma resistência a aplicar a tecnologia como mecanismo para fechar a proposta. Nós fomos para até lá para contar como é que era e conseguimos que uma pessoa pudesse passar no computador o que eles queriam fazer. Fizemos algumas instâncias prévias para ajudar as pessoas que que precisavam de ajuda para levar adiante uma ideia. Eles tinham uma ideia, mas precisavam ajuda para redigir. Isso fizemos antes dos orçamentos participativos e vimos como isso foi se modificando. O que falavam agora sobre a questão da confiança para garantir a resposta a essa participação foi muito importante, o tema da confiança. Isso nós vimos muito quando as obras foram feitas rapidamente, como há uma insistência para a participação, porque viram um resultado no curto prazo. E em regiões onde as obras foram muito mais complexas ou o tempo demorou, caiu a participação e custou voltar a gerar confiança para a participação nessas instâncias, principalmente porque nós encontrávamos ferramentas que tinham a ver com estruturas governamentais da província e da administração municipal. Nós tínhamos autonomia para algumas coisas e para outras não. Muitas vezes os recursos de verbas precisávamos de mais verbas do que o município podia fazer. Então, às vezes, precisávamos de convênios e parcerias com outras instâncias. Bem, isso complicou talvez um pouco mais. Às vezes, tivemos que implementar questões para mostrar o dia a dia das propostas e das obras. E nessa questão de repensar, a minha pergunta vai para o que nós começamos a ver. Eu estou no Conselho de Vereadores e nós começamos a pensar em normativas e regulamentos para fortalecer as ferramentas e vimos como as propostas começaram a virar para reclamações menores e como tem mais a ver com que, por exemplo, seja alguma coisa, uma reclamação menor e não pensar o bairro como uma comunidade maior. Como pensamos, como vencer essas questões para que as propostas sejam mais ricas na participação, para inspirar e motivar as comunidades para que possam pensar para além de uma proposta menor, por exemplo,
de uma calçada que está quebrada e pensar o bairro como uma comunidade. Então, como quebrar essa barreira? Quais são as ferramentas ou que experiências conhecem e que possamos ver e que nos ajudem, se isso aconteceu já em alguns lugares que vocês conhecem, de que custa romper com essas barreiras que não há laço social em algumas comunidades. Gracias, Marianela. Obrigada Gracias, Marianela, por la pregunta. pela pergunta. Voy a partir de otro lado, porque me interesó mucho Vou lo que para outro dijiste, lugar, porque me interessou muito o que você falou respecto de la explicación. a respeito da Muchas veces, explicação. y Muitas lo digo por vezes, conocimiento eu digo directo, por a una conhecimento persona de la administración direto, pública le cuesta decir que a no. uma pessoa da Entonces administração prefiere pública como custa dizer que não. evadirlo Então, o, muitas vezes prefere sin evadir embargo, lo que la a evidencia muestra pergunta, es que ou es que a mucho evidência mejor decirle a mostra una é que é persona no melhor y dizer explicarle por não qué, e explicar por tratar quê, de que se que olvide de la tentar que cuestión, esqueça sobre, se mientras esqueça disso, el ah, decisor público o la decisora pública se queda quando con essa tranquilidad y pessoa que conciencia. tem a possibilidade de tomar Lo decisões digo fica como comentario tranquila. margen. Eu falo isso Lo como um que el comentário problema à que traes, margem, mas acho Marianela, es un importante problema que você traz um problema súper vigente. que está muito vigente Y te diría cada vez más vigente. e que cada vez Y te acontece diría mais. E que pienso que las redes sociales penso tienen que mucho as que redes ver sociais têm muito a en la ver com exacerbación na del individualismo. exacerbação do ¿Cómo individualismo, se puede meter uno desde el como gobierno en podemos, esa desde o subjetividad? Bueno, governo, la comunicación ir tiene mucho na para decir subjetividade, e a y hay comunicação algunos tem muito para correlatos desde dizer, el punto de e vista há del algumas diseño que pueden questões ayudar sobre o design que podem y que ajudar, tiene que ver que tem con a esta ver com cuaterna de objetivos, temas, os universos y objetivos, promesas. temas, ¿Qué pasa si universos entre e los temas promessas. no O que acontece habilitamos se los nos proyectos del temas não tipo habilitamos projetos do mi vereda tipo y a pensamos minha calçada solamente e pensamos proyectos que somente tengan un em projetos impacto que tenham en toda la impacto comunidad? em En toda toda la a comunidad que puede ser comunidade, de ou un seja, barrio em o de toda a toda la comunidade, um comunidad, bairro, de uma que comunidade que pueda ser seja, toda la que ciudad. possa Yo me ser a acuerdo cidade. Eu me que en el lembro, caso del presupuesto participativo de no caso Rosario, do por ejemplo, orçamento vos tenías participativo dos de votos Rosário, y você podías tinha votar dois una votos, iniciativa podia barrial votar y uma una iniciativa iniciativa para do toda bairro la e ciudad. uma A mí para ese toda a objetivo de cidade. vista del Isso, diseño desde o me ponto de parece vista do súper design da interesante. política pública, me parece muito Y interessante. después la sensibilización. E também a Hay sensibilização, determinados, hicimos algunas pruebas, por fizemos ejemplo, algumas provas, por tratar de, exemplo, antes de los tentar procesos de que ideación antes dos de los presupuestos processos dos participativos, orçamentos hacer participativos, foco en fazer, determinados problemas focalizar em determinados y problemas exponer problemas e que expor tenía problemas determinada que ciudad para tinham tratar as de que las cidades para propuestas se tentar que as orienten propostas a las sejam soluciones hacia orientadas esos às temas. soluções Y desses eran temas. muchos temas que E eram tenían, muitos bueno, temas criterios que comunitarios. tinham critérios Básicamente comunitários, porque nos cansamos de basicamente porque exactamente lo mismo que estás ficamos cansados describiendo. dessas questões que você está Me descrevendo acuerdo aqui. que era el tema de Eu las me lembro cámaras de que seguridad. era Todo a el mundo câmara quería de una cámara de segurança. Todo seguridad mundo para sus queria uma cuadras, câmara de ¿no? segurança na rua. Bueno, Ah, dijimos cámara de então, seguridad no va, bem, câmara de no segurança va não más. é uma Bueno, proposta esto tiene possível. pros, tiene Então, contras, isso pero me parece que tem tiene que ver con obviamente la vantagens e evolución de un desvantagens, proceso mas tem y que a tiene que ver ver com con a la evolução decisión do política. processo e com a decisão política. Muy bien. Bueno, acá hay una pregunta de Wellington, Temos de uma Ponta pergunta de Linda, Wellington, de Ponta Linda, que nos dice que que diz o seguinte: en los últimos procesos que electorales en os Brasil, últimos las processos urnas eleitorais no electrónicas Brasil, utilizadas as para el urnas registro de los votos eletrônicas fueron para o registro cuestionadas dos votos en cuanto a foram su questionadas confiabilidad y seguridad sobre por a una parte importante confiabilidade de por la uma parte población importante, significativa y da que a pesar de população. los avances Apesar dos avanços tecnológicos, esa tecnológicos, desconfianza essa viene desconfiança tem aumentando en los aumentado últimos nos años. últimos anos. Entonces, ¿cómo se puede Como podemos fortalecer la confianza fortalecer a de la confiança da población en estas população herramientas nas ferramentas digitales, digitais atuais, alineando alinhando esa essa estrategia estratégia com o con el combate combate a à la desinformación? desinformação? No sé si lo dije exacto, Não sei pero se eu falei Wellington, você pode exatamente. falar, Wellington, você não vai pode ser um falar problema. português, que temos interpretação Puedo simultânea. falar. No me voy a meter en el tema del voto electrónico. Eu não vou entrar Yo tengo una na votação postura, esto es eletrônica, porque diferente a lo del voto isso é electrónico. diferente El voto à electrónico lo votação que eletrônica, porque define a votação son eletrônica o que autoridades define são legítimas y un voto popular. autoridades, Por segundo votação muchísimos popular e por motivos muitos que no vienen ahora al motivos que caso, não es mejor vou dizer sostener agora, ese é melhor proceso de manera
ter esse processo de maneira descentralizada, com um suporte muito mais seguro que uma terminal tecnológica pode ser intervenida, e não é fácil fazer, mas se faz, e é muito grave num dispositivo descentralizado, como são mais comuns na América Latina, podemos intervenir uma urna de papel, mas não modifica o resultado geral. Teria que fazer uma operação enorme, que é logisticamente impossível, para poder fazer esse fraude. Então, e além disso, bem, não sabemos o que aconteceu em Venezuela, e o que eu quero dizer é que os processos participativos estão legitimados pela autoridade eleita. São processos que depois têm que acontecer em um organismo com certa competência, então podemos fazer um orçamento participativo e podem ter uma lista de obras, mas depois quem efetivamente legitima o orçamento da cidade, esse dinheiro é o organismo correspondente. Então, nesse ponto, não há problema desde a legitimidade pública. Poderia haver um problema desde o ponto de vista, confio ou não confio nessa ferramenta. Otra vez, volvemos al tema de la confianza, que es un Aí tema voltamos outra vez a que es un pensar no bien tema da intangible, confiança. É um bem intangível muchas veces e que depende de las muitas garantías, vezes esas depende garantías se das pueden dar, garantias que possam ser dadas alcanza, ou no não, alcanza, se essas eso, garantias bueno, vivimos los alcançam tiempos ou que não. vivimos, E nos tempos que nós miren, yo estamos estoy vivendo buscando desarrollo, atualmente, eu no que hay estou nada no mejor campo da para informação, una operación de digo que não tem nada melhor desinformación para que una buena informação de confianza. desinformação que uma boa. Entonces, este es el signo de los tiempos. Esse é o sinal dos tempos. Esse é o ¿Cómo sinal dos podemos tempos. levantar más confianza? Como podemos Nosotros aumentar a estamos haciendo un confiança pequeño aporte, quando así que nós los estamos invito a fazendo hacer procesos participativos solamente. pensando em processos participativos só, mas é pensar em como podemos aumentar a confiança. Claro, ¿no? Y un poco también en E línea um pouco con também muchas de las cosas que se isso plantean en el alinhado com marco muitas de la das Carta de questões que Ciudades foram colocadas, Educadoras, que esta são cuestión colocadas na de Carta das trabajar Cidades la Educadoras, gobernanza, de a questão de trabajar trabalhar a la governança, de cercanía trabalhar a del gobierno proximidade local, de ser do governo responsables y local, ser conscientes responsável e de la consciente educación que dessa generamos en las educação que nós políticas que geramos nas desarrollamos, en las políticas que nós acciones que llevamos desenvolvemos adelante, e ¿no? nas ações que nós Que realizamos. es un rol muy Isso importante é que um papel tienen muito importante, las o que funcionarias, los as funcionarios, funcionários, las personas ou que seja, trabajan en los todas gobiernos as locales pessoas que trabalham, todos os servidores, porque son la para cara de que la gerem gestión, son confiança, los porque más são a cercanos cara, são que o la gente más rosto, são mira, a ¿no? presença Entonces, do que as pessoas podem es un refletir, trabajo difícil, possam se ver. sobre todo É en um este trabalho contexto, difícil, pero bueno, sin principalmente no duda contexto atual, fortalecer mas sem dúvida esta fortalecer essa democracia, democracia, a governança e a confiança da responsable, população serio, com um trabalho riguroso, responsável e transparente, sério, que seja es lo que puede transparente aportar desde a governos combatir, locais ¿no? e tentar Fortalecer combater la democracia. o que está mal ¿Puedo e agregar algo, fortalecer a Natalia, si me democracia. permitís? Eu Sí, vou acrescentar, Laura, Que es el trabajo en las escuelas. que é o trabalho que deve ser feito nas escolas. Que alfabetización mediática A en parte de lengua inglesa y en alfabetização, inglés no tiene un nombre muy feliz. alfabetização em inglês, por exemplo, não tem um nome Frente muito a feliz. contextos O que nós devemos fazer diante de contextos de desinformação? Nós devemos intervir nas escolas para poder levantar certa prudência e mandar mensagens com efeitos que, não, digo, não é minha especialidade, mas eu vejo alguns programas é um espaço que pode ser levado, inclusive, as propostas, porque depois os estudantes levam a casa essas propostas, de alguma maneira estaríamos fazendo pedagogia dos estudantes com os pais. E esses dispositivos que mostraram ser de sucesso
não trabalham normalmente sobre uma dimensão técnica ou como identificar uma fake news. Trabalha sobre a nossa predisposição a acreditar ou crer no que nós queremos crer, que é um mecanismo claro da informação. Ter consciência dos nossos erros é mais importante que testar se a URL é a correta ou não e poder transmitir a necessidade de frear um minuto antes de compartilhar a qualquer coisa, que eu estou tão eufórico com essa notícia porque confirma de alguma maneira como eu estou pensando, desconfiar dessa total confiança e ver nos múltiplos lugares, nas múltiplas formas em que eu posso fazer, se isso que eu vou mandar vai contribuir para alguma coisa, vai acertar, vai desmentir alguma coisa, vai ser interessante para a pessoa que vai, meu destinatário disso, ou seja, temos que ser honestos, muitas vezes vocês estão jogando através das redes muito cruelmente com todos nós, então acho que a pedagogia num sentido muito amplo, deve ser considerada no espaço das escolas e pode ser um ponto de apoio para todas as nossas questões públicas. Muy interesante y es un tema, ¿no? Interessante, mas é um assunto bem atual e é um tema necessário para refletir. Depois eu conto para vocês, porque sempre nós contamos quais são as cidades que nos estiveram acompanhando, do Brasil, Apucarana, Curitiba, Guarulhos, Mauá, Olinda, Palmeira, Passo Fundo, Ponta Linda, Santos, São Bernardo do Campo e São Paulo. De Porto Rico, Caguás, da Argentina, Córdoba, Trébol, Godoy Cruz, Rosário, São Vicente e Santa Fé, do México, a cidade de León, Praia do Carmen, Tlaquepaque, da Colômbia, Medellín, Equador, a cidade de Quito. Essas são cidades que estão hoje nos acompanhando, que estão participando. Não sei se tem mais algumas perguntas para serem feitas, se não, agradecemos imensamente a todos que participaram. Agradecemos também a Agustín pela sua contribuição muito interessante e dizer a todos que vocês sabem que estamos participando da rede temática, há um espaço virtual, fórum, onde vocês podem vamos subir, desculpa, esta conferência, essa apresentação, esse encontro. Vão estar as perguntas, vocês também podem subir experiências no banco de experiências e podemos continuar, então, compartilhando e construindo a conclusão do trabalho desta rede. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas qualquer recomendação especial que vocês queiram fazer da nossa equipe ou de qualquer dos presentes, se quiserem fazer alguma contribuição, alguma pergunta. Senão, nós vamos nos despedir. Só gostaria de lembrar os membros da rede que estão aqui presentes que a nossa próxima reunião vai ser no mês de outubro, mas é o que a Laura falou, nós continuamos trabalhando durante todos esses meses no espaço virtual que vocês têm acesso. Muito bem, muitíssimo obrigada a todos, a todas, obrigada, Agustín, e vamos continuar tentando construir cidades melhores, mais justas e mais inclusivas. A gente se vê brevemente. Gracias a ustedes, un abrazo. Obrigada a todos vocês, um abraço. Tchau, tchau. Terminé.